e o impacto diferenciado pelas múltiplas camadas de vulnerabilidades, em especial das populações do sul global. A Maloca, como espaço de convergência de saberes e de vozes diversas, alinha-se perfeitamente ao caráter pluralista da bioética. A proposta da SBB é ir além da discussão técnica e científica, focando nas consequências sociais e éticas do aquecimento global, como o aumento das desigualdades, a insegurança alimentar, a ameaça aos direitos fundamentais. Ao ocupar a Maloca, a SBB espera amplificar a voz da bioética ambiental brasileira. Desta maneira, apresentamos nosso evento, intitulado A Bioética Ambiental como ferramenta para a política em resposta à mudança do clima. Vamos compor a mesa de debates com Marta Fischer, da PUC Paraná, do Programa de Pós-Graduação em Bioética, com Fábio de Oliveira, do Laboratório de Ética Ambiental da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, Rita Paixão, também do Laboratório de Ética Aplicada da UF e do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, Jennifer Biscarra, do Laboratório do LABEA, da PUC Paraná, com o professor Roque Junges, da Unicinos, Anor Sganzerla, da PUC Paraná, do Programa de Bioética. Muito bem? Passamos a palavra, então, para Marta Fischer, PUC Paraná, para fazer a sua apresentação. Combinamos que cada um terá em torno de 7 minutos para fazer a sua apresentação. E eu vou estar aqui controlando o tempo. Obrigada. Obrigada, Marta. Paula, você tem como passar os slides para mim? Ei, Paula. Pode? Já está passando. Tá bom. Bom, eu venho hoje aqui falar com vocês, trazer um pouquinho aqui de uma inserção da bioética ambiental, que é vamos dizer assim, uma área da bioética, dentro desses diálogos que a gente tem nessas conferências das partes, né, durante todo esse tempo, como que a bioética ela pode ser uma ferramenta para a política em resposta a essas mudanças climáticas. Coloca no segundo, por favor. Isso, obrigada. A gente... tá certo, é o segundo mesmo. Né? Bom, o primeiro ponto que a bioética ela traz de diferencial dentro desse contexto é uma ampliação de um debate para além da técnica, né? Uma ampliação do debate que vai trazer aqui uma discussão a respeito do fato dessas catástrofes que a gente está vivendo, ela não ter fronteiras, né? A gente presencia todos os dias, né, nos noticiários, de uma maneira muito intensa, inúmeras catástrofes no mundo inteiro, de uma maneira muito parecida, mas com uma desigualdade nas vulnerabilidades e nos sofrimentos, né? O próximo, por favor. Quando a gente fala de clima, a gente... Acho que não está passando. No terceiro, por favor, porque não está com delay aqui. Quando a gente fala do clima, ele não tem uma dimensão só ambiental, né? Ela também traz aqui uma dimensão espiritual, social, cultural, ética, legal, enfim. O clima, ele compõe a nossa identidade, as nossas culturas, mas, principalmente, o clima, ele
ele determina o ritmo do nosso planeta. Então, nós, quanto espécies, né, considerando todos os seres vivos, a gente modelou ao longo desses 4,5 bilhões de anos que tem o planeta Terra, e todos os seus ciclos de calor, frio, chuva, estiagem, a gente modelou nossos próprios ciclos biológicos, né? Nós, os animais, as plantas, os fungos, e isso está há tanto tempo incorporado que à medida que o clima ele altera esse ritmo, a gente não consegue alterar o nosso ritmo que já foi adaptado há um longo tempo. Então, isso acaba causando efeitos extremamente desproporcionais em todas as espécies ao mesmo tempo. Quando a gente vê ao longo da história do planeta, é óbvio que a gente vai identificar ali uma série de mudanças de épocas em que a gente teve uma quantidade, um frio mais intenso ou uma estiagem mais intensa. Mas a diferença do que a gente está vivendo agora era que tudo que aconteceu nesses períodos, ele trouxe um tempo de renovação da biodiversidade, uma adaptação da biodiversidade e uma adequação do próprio ritmo do planeta, o que a gente não está tendo agora, vivenciando agora. E quando a gente vê também na história, a gente vê que o ser humano, a partir do momento que ele surge e evolui no planeta Terra, por onde ele começa a passar, ele vai alterando indiretamente o clima, né? Então, a gente percebe uma extinção da megafauna, ele se utiliza das queimadas, que também vai gerar uma quantidade grande de clareiras ou de cinzas. A gente já vê uma poluição que é identificada, inclusive, nas geleiras. A gente vê uma alteração hídrica com mudanças de cursos de rios. A gente vê uma mudança na geografia e no solo com os próprios sambaquis, né? Então, o ser humano ele traz intrínseco no seu próprio processo evolutivo essas capacidades de alterar o clima, a geografia, a geomorfologia indiretamente, né? O que acaba se intensificando, obviamente, a partir da Revolução Industrial, em que desde os primeiros momentos da Revolução Industrial, a gente já teve uma preocupação com as mudanças climáticas. Então, a gente teve grandes nomes que já previam o que poderia acontecer, que é o que está acontecendo, já há 100 anos atrás, né? E a gente tem ali, em 1988, né, há décadas atrás, a criação do próprio painel do IPCC, né, que vai fazer esse controle, né, dessas mudanças climáticas, né? E hoje a gente já tem inúmeros impactos já instalados, como o branqueamento dos recifes, a diminuição da biodiversidade, todas essas catástrofes extremas que a gente está vivenciando, impactos na saúde física e mental, não só das pessoas, mas também dos animais. E a gente tem como um grande obstáculo, né, o negacionismo, que é um negacionismo climático que acaba pontuando o fato do planeta já ter tido essas grandes mudanças climáticas, como se tudo que a gente estivesse vivendo era algo natural, né? E isso acaba sendo um fator de atraso muito grande quando a gente quer desenvolver políticas mitigatórias do que já está instalado, né? E aí a gente tem ainda, dentro desse contexto humano, uma mudança indireta no clima quando ele cria grandes empreendimentos, né? Como grandes hidrelétricas ou como fontes de extração de minérios, enfim, né? E o que preocupa agora é uma ação direta no clima, né? Então, até então, a gente está falando dessas influências indiretas, mas agora a gente tem a geoengenharia, uma nova preocupação da bioética, né? E o campo em que a bioética pode trazer para o diálogo e questionar se iniciativas como a remoção do CO2 da atmosfera, a modificação solar por injeção de aerosóis na atmosfera, mudando o brilho das nuvens, para poder refletir o sol, para diminuir a temperatura, se as chuvas, se as semeaduras de chuvas, que já são feitas intensamente em várias partes do mundo, quais são as limitações éticas, os riscos, as vulnerabilidades envolvidas com essas ações diretas no clima. Então, qual que é o risco moral? Se existiria ali alguma bala de prata tecnológica que poderia desencorajar modificações de comportamentos, né, naturais,
A justiça climática, quem vai decidir quando e onde a gente vai, onde o ser humano vai intervir nesses climas, né? E se todas essas intervenções que estão sendo feitas, se por algum motivo político, econômico, até religioso, elas fossem interrompidas, como que uma adaptação que seria gradual a todas essas mudanças, né? Como a gente vê na própria tecnologia hoje, que busca materiais resistentes a enchentes, a queimadas e a chuvas, o que aconteceria se a gente interrompesse isso e, de repente, viesse essas alterações climáticas. E, embora a geoengenharia ela busca um respaldo ali nos próprios ODS, né, quando ela fala de trabalhar em prol de ter uma ação, né, contra essas mudanças climáticas, indiretamente ela vai impactar vários outros ODS, né? Principalmente a vida na água, a vida terrestre, paz, justiça, fome, enfim, que é uma coisa que a gente tem que ponderar dentro desse contexto. A bioética, ela tem sido inserida indiretamente nas COPs, né? Trazendo aqui princípios emergentes, trazendo a própria declaração da Unesco, trazendo agora uma perspectiva de dialogar com o próprio Global Ethical Stockade, né, que é uma iniciativa da COP30, trazendo, além, né, dos valores éticos, dialogando com a tecnologia em prol da gente ter atitudes preventivas, prudentes, de proteção, ela também trazer aqui o próprio processo deliberativo, né, que é uma competência da bioética, né? Então, trazer para esses espaços uma forma de se procurar soluções que, de fato, sejam soluções justas para todos, né? Então, é uma prioridade ética inegociável a gente agora mitigar rapidamente, né, interromper o que a gente está fazendo de mais grave, como principalmente relacionado com os combustíveis fósseis, né, que a gente já sabe, refletir bastante sobre essa geoengenharia, principalmente da transparência de tudo isso que está sendo feito e como está chegando até a população, e discutir a ética da responsabilidade com os referenciais teóricos, filosóficos, junto com a tecnologia dentro desse espaço da bioética. E, por fim, finalizo aqui a minha fala, deixando uma reflexão se a gente não precisa de uma nova cosmovisão, uma nova forma de se ver a natureza como sendo o outro que faz parte dessa nossa vida aqui no planeta, e que a gente possa assumir um compromisso coletivo, né, com todos esses seres vivos. Afinal, o planeta ele não é só nosso. Para isso, a gente precisa ter uma mudança paradigmática, uma mudança de valores. O que está sendo importante para a gente, se é a tecnologia, se é o desenvolvimento, ou se é, de fato, a possibilidade da vida no futuro planetário ser algo factível. Obrigada, que foi a minha fala. Acho que, pelo que eu vi agora, não foi passado os slides. Obrigada, Marta. Nós vamos, então, agora passar para... A Nor já chegou ou não? Deixa eu ver aqui. Estava falando, eu não consegui? Não, acho que não. Então, vamos passar, então, para Jennifer Vizcarra, Federal do Paraná. Por favor, Jennifer, seus 7 minutos. Obrigada por aceitar aqui o convite e estar aqui conosco. Boa noite, eu agradeço o convite. É uma alegria estar com vocês essa noite aqui na COP30. Seguindo, então, o que a professora Marta nos relatava e nos fazia refletir, eu trago, então, o tema a pecuária, a agropecuária. Como a agropecuária está interferindo, está, de certa forma, fazendo parte, então, de todo esse processo que nos está levando a esse desgaste, né, então, do nosso planeta.
Quais são as questões referentes à pecuária que nos fazem pensar que ela está, sim, relacionada a esse desgaste do nosso planeta? Então, é fato que hoje mais de 80 bilhões de animais são abatidos no mundo para alimentar 8 bilhões de seres humanos. Além das questões, né, de segurança alimentar, a gente sabe que não há distribuição igualitária de alimento para toda essa população. Qual é o cenário da produção desse alimento? Quem são esse alimento? Esses animais, eles são abatidos para a produção de alimentos, mas a gente também precisa, né, avaliar, pensar, refletir sobre como eles vivem. Então, primeiro vamos pensar nas questões de ética animal. Como esses animais vivem dentro dos sistemas, principalmente de produção intensiva? Quais são as questões de bem-estar animal? Qual é o grau de bem-estar animal desses animais dentro desses sistemas? Para que esses animais sejam mantidos em grande número, a ponto de a gente chegar no número de 80 bilhões de animais abatidos por ano, a gente sabe que é necessário uma grande área de terras aráveis disponibilizadas para a plantação de alimento para esses animais, uma grande quantidade de água, tanto para manter essa plantação, quanto para manter esses animais hidratados. Ou seja, vários recursos naturais são destinados a essa produção. Precisamos também da rotação da pastagem, então, além dessas áreas, tanto desmatadas para colocar esses animais ali, tanto desmatadas para plantar os alimentos desses animais, ainda existe a necessidade da rotação das pastagens. Então, a área de terras aráveis utilizada na pecuária é muito extensa. A consequência desse desmatamento, entre tantas coisas, o efeito, o grande volume de gases de efeito estufa lançados, então, na atmosfera. Esses animais, principalmente mantidos nos sistemas de criação intensiva, eles acabam viabilizando a resistência e o desenvolvimento de resistência de muitos patógenos, e aí nós temos um risco também de um cenário que viabiliza novas pandemias. A gente sabe também que existe dentro desse cenário da produção animal um uso indiscriminado de alguns fármacos, e aqui agora então me refiro especificamente aos antimicrobianos. Esses medicamentos, então, eles são utilizados para diferentes fins, né? Então, para que os animais não desenvolvam algumas doenças ou para que algumas doenças sejam, de certa forma, contidas, e também como promotores de crescimento. E esses antibióticos, então, esses antimicrobianos, eles não vão embora do planeta, né? Eles seguem o ciclo da água. Então, essa é mais uma das questões críticas da pecuária. Além do que, temos aí, então, o fato de que a água está sendo poluída, o ar está sendo poluído em todo o processo. Qual é uma possibilidade, qual é a nossa esperança? As proteínas alternativas. Quem são proteínas alternativas? São os produtos análogos ou, de fato, cárneos, produzidos sem o abate de animais, produzidos a partir de novas biotecnologias. As principais proteínas alternativas, então, hoje, estão dentro de 3 pilares: aquelas produzidas a partir de cultivo celular, aquelas produzidas a partir de fermentação de precisão e aquelas produzidas a partir de mimetização de produtos à base de plantas, trazendo, então, as características de mastigabilidade, palatabilidade semelhantes à carne convencional. Essas proteínas, então, elas trazem a possibilidade de um uso de recursos muito menor do que o uso de recursos hoje que é lançado mão para a produção de carne convencional. Um dos grandes desafios das proteínas alternativas é o uso de energia, porém sabemos que é possível, e estamos pesquisando, e muitos outros grupos de pesquisa também estão pesquisando,
fontes de energia renováveis, energia que não seja, então, provinda de extrativismo, né, ou, enfim, para que haja menor dano. Mesmo assim, as proteínas alternativas, elas trazem aí a possibilidade de uma nova realidade para os animais, para os seres humanos, no que se refere à qualidade de água, e a possibilidade de uma vida mais digna para os animais que, então, fazem parte desse processo, né, da produção de carne convencional, e também dos animais de vida livre, de vida selvagem, porque se há necessidade de um grande desmatamento para colocar esses animais ali para a produção de carne, essa área toda desmatada deixou de ser, então, lar para animais selvagens, animais silvestres, e aí, se a gente conseguir regredir um pouco esse processo de produção de carne do jeito que ele está sendo feito até hoje, a gente conseguiria, então, devolver o lar dos animais selvagens também. Hoje sabe-se que a biomassa do planeta, a quantidade de vida animal no planeta, ela é majoritariamente do percentual de animais mantidos em sistemas de criação para produção de carne. E, portanto, os recursos do planeta estão sendo direcionados para essa produção. Então, as proteínas alternativas, elas estão chegando para que a gente possa dar uma vida mais digna para os animais nos sistemas de produção, dar uma vida mais digna para os animais do planeta que possam voltar para os seus habitats naturais, uma vida mais digna para o nosso planeta de forma geral. Voltando, então, à disponibilidade de água menos poluída e menor quantidade de gases de efeito estufa, que hoje são aí resultantes dessa produção convencional de carne. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos vocês e passo a palavra, então. Obrigada, Jennifer. Gostaria de chamar, então, o professor Roque Junges. Está presente? Podemos dar mais um... Opa. Eu vou falar através daqui do celular, Isso. então? Isso, pode falar. Vocês estão ouvindo aí na sala, pessoal? Sim, sim. Pode falar. Boa tarde, professor. Pode começar a sua apresentação. Foi pedido que eu falasse um pouco da origem da bioética ambiental, como começou, porque a gente pensa bioética mais no sentido clínico sempre, e isso é um erro, porque a bioética, como sabemos, olhando para a sua origem, ela lá nos seus inícios foi ambiental, através de Potter. Estava preocupado com a sobrevivência do planeta Terra e da vida no planeta Terra. Então, ele, Aldo Leopold e outros lá na metade do século XX estavam preocupados justamente com a ética da vida, com a ética da terra, com a ética da sobrevivência. Mas eu gostaria de me ater mais ao Brasil. Eu noto que os nossos jovens desconhecem completamente o nosso grande ecologista que deu origem à questão ambiental no Brasil, que era José Lutzenberg. Ele foi um grande disseminador das ideias ecológicas no Brasil, lá na década do 80 e 90. Ele é um agrônomo que trabalhava na Bayer, lá na Alemanha, na multinacional de agrotóxicos, e ele começou a notar as consequências trágicas que traziam os agrotóxicos. Ele rompeu com essa indústria agroquímica, deixou de ganhar o salário alto que ele ganhava e voltou a Porto Alegre e fundou a Agapan, que
a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental. E ele começou uma luta forte naquela época contra a agricultura química. E ele dizia, e isso é uma grande verdade, que a grande questão ambiental no Brasil é a agricultura química. E o agronegócio, os agrotóxicos, essas questões que ele lutava. Ele publicou, logo que chegou a Porto Alegre, voltando lá da Alemanha, da multinacional, ele publicou um manifesto ecológico lá em 1980, O Fim do Futuro. E este manifesto termina assim: por falta de conhecimentos relevantes e diante de opiniões abalizadas conflitantes, alguns vacilarão entre quem escutar. Os conservacionistas e ecólogos que nos advertem de graves perigos à vista, ou os tecnocratas empedernidos que nos atiçam sempre mais, que tudo foi bem até aqui e que todas e quaisquer dificuldades serão superadas. Que o homem galgará sempre novas alturas em sua conquista da natureza. Assim ele termina o seu manifesto ecológico, O Fim do Futuro. Então ele tem várias publicações justamente ecológicas, crítica ecológica. Professor Roque, caiu? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Tá. Então, esse projeto Gaia, que é de preservação, de educação e preservação ambiental. Então, ele é um grande ecologista que nós devemos recuperar o seu pensamento no Brasil. Devido à sua crítica radical, e ele era agrônomo, volto a dizer isso de novo, a agricultura que nós fazemos, que nós realizamos no Brasil, o agronegócio. Por incrível que pareça, eu acho que um dos principais problemas ecológicos do Brasil é o agronegócio, pelas consequências negativas que esse tipo de negócio produz. Então, recuperar o pensamento de José Lutzenberg, que foi o primeiro ministro do meio ambiente lá no governo Collor ainda, mas ele logo se decepcionou e não chegou a nem ficar um ano nesse ministério. Porque os problemas que ele viu, políticos e corrupção, viu que ele não tinha condições nenhuma. Mas eu acho que nós precisamos recuperar o pensamento dele. Outra coisa é o pensamento indígena. Por exemplo, Davi Copenhaver, com o seu livro A Queda do Céu, em que ele justamente aponta nessa sabedoria indígena o recado que nos está dando. A mesma coisa que nos propõe Ailton Krenak, esse pensador da academia também, Ailton Krenak aponta que a sabedoria indígena é a única que pode trazer uma resposta à questão ambiental. Ele tem um livro interessante, um livro pequeno, mas de grande incidência, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, tanto Ailton Krenak quanto Davi Copenhaver aponta que se nós não olharmos para as consequências climáticas do que nós estamos produzindo, nós estamos nos encaminhando para um precipício. E as sabedorias indígenas apontam para isso. E eles dizem, simplesmente o Copenhaver é só olhar para o recado que nos dão as florestas, que é a biodiversidade. Por isso, uma bioética ambiental verdadeira sempre
sempre deve ter uma perspectiva ecocentrada, como crítica do antropocentrismo. Nunca se vai encontrar uma solução para a questão ambiental numa perspectiva antropocêntrica, isto é, olhando para os interesses do ser humano. Nós temos que preservar ecossistemas com sua biodiversidade, e essa natureza tem um valor intrínseco, não um valor instrumental, porque a natureza não vale a pena apenas como um conjunto de recursos, que também ela é, mas ela é muito mais um fundo de preservação e de criação das condições para que a vida possa existir. Por isso, a perspectiva da bioética ambiental deve ser essa ecocentrada, que justamente preserva a biodiversidade e que concebe a natureza como um valor intrínseco, porque ela sempre é um fundo que cria as condições para que a vida possa existir. E por isso é necessário também uma visão ecossistêmica da Terra. Por isso que a ecologia é, no fundo, uma ciência da Terra como biosfera. Então, se nós queremos preservar ecossistemas, primeiro precisamos preservar o ecossistema da Terra como um conjunto. Os ecossistemas locais, como o amazônico, por exemplo, ele tem uma incidência muito grande na biosfera ou na preservação da vida da Terra. Por isso temos que pensar justamente a preservação da Amazônia dentro de uma perspectiva ampla do ecossistema da Terra. Esses devem ser os princípios que regem uma bioética ambiental. Seria isso que eu queria a propor, principalmente lembrando sempre a importância de nós recuperarmos o grande ecologista, hoje bastante esquecido, José Luxemburgo. Seria isso que eu queria dizer, então. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. A Marisa fala. Obrigada. Obrigada, professor Roque. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Gostaria, então, de convidar agora o professor Fábio Oliveira para fazer a sua intervenção. O professor Fábio, da Universidade Federal Fluminense, Laboratório de Ética Ambiental e do Programa de Pós-Graduação em Bioética Aplicada e Saúde Coletiva, por favor. Muito obrigado, Marisa. Quero começar agradecendo a iniciativa que Marisa, Rita e Marta conjuntamente oportunizaram para a gente estar aqui essa noite. E minha fala, dando prosseguimento ao que já foi antecipado pelas colegas e pelo colega antes de mim, eu penso que seja importante reconhecer a natureza multifatorial da questão ambiental como um todo, especialmente do colapso climático que temos vivido e compartilhado com outras espécies. Os fóruns internacionais eles têm procurado encontrar possibilidades concretas de lidar com esse fenômeno, desenvolvendo medidas, protocolos, com diretrizes que apontem para planos de mitigação diante dos efeitos nocivos das alterações climáticas globais. E não por acaso, e esse é o foco da minha fala, o tema da responsabilidade vem se tornando cada vez mais presente nas discussões filosóficas sobre a bioética e da bioética sobre a questão climática, onde a ética ambiental também tem se destacado. E aí eu queria trazer para o debate, rememorar uma fala de 2009 do então secretário-geral das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, que solicitou publicamente que os países industrializados assumissem a responsabilidade histórica no enfrentamento das alterações climáticas e liderassem a luta contra esse fenômeno nas conferências que se seguiam,
destacando, sobretudo, a conferência que estava, naquela ocasião, prestes a acontecer em Copenhague, na Dinamarca. E esse episódio ele fez reacender um murmúrio internacional presente nas discussões sobre a questão que envolve a tentativa de identificar, então, os responsáveis pelos efeitos danosos e críticos, quando não trágicos, das mudanças climáticas. E eu destaco o discurso do Ban Ki-moon, dado que ele enfatizou a busca por uma noção que aqui eu vou chamar junto com vocês de responsabilidade climática. E, a partir dele, destacou 2 elementos importantes para pautar a discussão sobre a crise climática contemporânea. A primeira delas, o fato de que as mudanças climáticas, na atualidade, tal qual observamos, elas são causadas primordialmente pela ação humana, ou seja, elas possuem uma origem antropogênica. E a segunda, que os países ricos possuem uma responsabilidade considerável perante esse fenômeno de desequilíbrio e tragédia ambiental por razões históricas, que envolveram todo o processo de desenvolvimento dessas nações e das injustiças socioambientais oriundas dele. E o primeiro ponto destacado na fala do Ban Ki-moon se ampara em uma série de estudos científicos do IPCC, que já foi aqui referenciado pela Marta, de 2007, 2013, enfim. E a tese de que o processo de industrialização desmedido adotado por muitas nações e a produção e o consumo desenfreados permanecem contribuindo significativamente para o aumento do clima em escala global. E, dentre outras consequências, esse processo manteve e aprimorou desigualdades socioeconômicas já existentes entre diferentes nações e dentro das mesmas nações. E o primeiro ponto desse discurso, ele estaria automaticamente vinculado ao segundo instante da fala dele, uma vez que visava demonstrar que algumas ações definidas dentro dos limites geográficos dos estados repercutem sobre a variável climática que atinge outras sociedades, ecossistemas, biomas e seres. E isso significa dizer que não necessariamente quem sofre com os indeléveis efeitos climáticos contribuiu significativamente para com eles. E aqui eu me refiro a algumas pessoas, mas também outros seres, outras espécies. Afinal, como menciona o Peter Singer, todos nós dividimos uma mesma pia atmosférica. E o antropoceno, nesse sentido, ele deixa de ser apenas um registro geológico, mas passa também a ser um registro das desigualdades históricas do mundo. Então, é preciso pensar de forma coletiva, né? E, ao que tudo indica, todo esse excesso, né, que já foi mencionado pela Jennifer, pela Marta, de dióxido de carbono, que é emitido aqui no Brasil, por exemplo, contribui diretamente com o aumento da temperatura, que vai proliferar as queimadas florestais em países como a Austrália. Da mesma forma, o estilo de vida promovido por um outro Estado-nação também contribui para o derretimento das geleiras, os aumentos dos oceanos, as acidez das águas e o impacto que isso traz, por exemplo, hoje em dia para as Ilhas Maldivas. De maneira análoga, quando os Estados Unidos ignora o impacto ambiental advindo do seu consumo desenfreado promovido, ele também contribui com a instabilidade climática e para o aumento de doenças sensíveis ao clima, como é o caso das doenças tropicais que assolam países como o Brasil. Isso sem mencionar a questão que envolve localidades onde a infertilidade das terras, por razões do clima, se tornou tamanha que a migração climática surge como o único caminho possível para a sobrevivência de espécies humanas e não humanas. Dito isso, percebe-se o forte componente bioético, político e socioeconômico que está em jogo no debate. Eis a importância da bioética ambiental no debate sobre as mudanças climáticas. Os últimos relatórios do IPCC já afirmam que mais de 95% de chance de que é o ser humano que tem aumentado, a atuação do ser humano, que tem aumentado a temperatura global junto com o processo de industrialização de alguns países. Os documentos mostram também que o nível dos oceanos aumentou 19 centímetros entre 1901 e 2010, que as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso aumentaram para níveis sem precedentes, pelo menos dos últimos 800 mil anos.
Quanto às previsões nada agradáveis, o IPCC sugeriu que até o ano de 2100, a temperatura do planeta vai poder aumentar entre 2,6 a 4,8 graus Celsius. E para que isso não ocorra, será preciso um controle de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, entre outras medidas radicais. Diante disso, nos perguntamos, não seria importante desenvolvermos uma concepção de responsabilidade climática informada pela bioética ambiental? Bom, o regime climático atual ele foi pensado dentro de um universo de acordos internacionais. O Protocolo de Quioto, o United Nations Framework Convention on Climate Change e acordos subsequentes, negociações diplomáticas, são fruto desse pensamento internacional. Ainda que muitos países da Europa tenham, de fato, iniciado um processo de restrição e redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, tais empenhos ainda parecem pequenos, se comparado às necessidades urgentes para que algumas regiões do planeta não estejam completamente comprometidas com as mudanças do clima ou para que alguns seres humanos e não humanos não tenham que abandonar suas comunidades e algumas espécies deixem de existir com o aumento da temperatura global. Grande parte das emissões de hoje estão associadas ao modelo de desenvolvimento adotado por boa parte dos países, sejam eles ricos ou em desenvolvimento. À medida que suas economias crescem, mais e mais pessoas se inspiram e adotam um padrão de consumo que o mundo não pode mais suportar. Hoje, através do regime climático, refém de um sistema internacional vigente, as emissões de gases de efeito estufa de uma nova classe de consumidores já está sendo excluída das avaliações climáticas, pois boa parte dos países onde essas pessoas residem é vítima do processo tradicional de poluição de consumidores de países desenvolvidos. Eis um paradoxo. Em suma, para concluir, parece ser fundamental uma revisão das bases da justiça internacional informadas por uma bioética ambiental. Nesse debate, será preciso debater a noção de responsabilidade climática para que não deixemos escapar as conexões diretas, por vezes invisíveis, entre a crise climática e as demais crises que estão a elas associadas. O racismo ambiental, a fome, a pobreza, o desmatamento, a produção e exploração de animais, o uso de agrotóxicos, os combustíveis fósseis, todos esses elementos formam parte dessa miríade climática. Então, essa responsabilidade climática que aqui eu menciono, ela é, na verdade, uma corresponsabilidade como um princípio ecológico multiespécie para uma bioética capaz de adiar o fim do mundo e fazer florescer tantos outros. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Eu agora passo a palavra, então, para a Rita Paixão, professora da UF, Laboratório de Ética Ambiental, professora do nosso PPG Bios, Programa de Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva. E na fala da Rita, quem tiver interesse de colocar as suas perguntas aqui no chat, por favor, façam para a gente poder responder logo em seguida. Obrigada, viu? Obrigada, Marisa. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Quero inicialmente agradecer pela oportunidade de estar aqui, a Sociedade Brasileira de Bioética e a COP30, né? E falar resumidamente, para fechar, né? Quero destacar a importância da bioética ambiental, não apenas como um campo de reflexão filosófica, mas como um vetor ético-normativo indispensável para a formulação de políticas públicas legítimas e eficazes. Precisamos resgatar a dimensão global, originalmente proposta por Van Rensselaer-Potter, como foi falado aqui já hoje, concebendo-a como uma ciência da sobrevivência. Essa perspectiva exige que a disciplina se preocupe intrinsecamente com a relação entre a vida humana e a saúde do planeta,
De fato, precisamos falar em uma só saúde, ou saúde única, humana, animal e ambiental. A efetividade e a moralidade das ações de mitigação e adaptação dependem, em grande medida, da conscientização e da superação de conflitos éticos. O que nós observamos, geralmente, são conflitos éticos na base dessas questões ambientais. O reconhecimento de que uma não ação ou mesmo a implementação de respostas climáticas inadequadas pode gerar novas situações de desigualdade e devastar comunidades inteiras. Tudo isso reforça a necessidade de convergência dos valores éticos nas discussões. Para que a bioética ambiental atue como ferramenta política, ela precisa mitigar ideias antropocêntricas que, historicamente, priorizaram o desenvolvimento econômico irrestrito. Para ser uma ferramenta política eficaz contra a mudança do clima, a bioética ambiental deve ser inerentemente crítica, questionando ativamente as estruturas econômicas e que são as causas primárias da crise, em vez de apenas gerenciar suas consequências. Eu quero falar especialmente de uma responsabilidade ética com o uso da terra. A bioética ambiental ela não pode se restringir à macropolítica de carbono, mas ela se manifesta em setores específicos com alto impacto, como o da mudança do uso da terra. O setor pecuário, por exemplo, exige uma reflexão ética profunda. A expansão de pastagens é hoje o principal motor do desmatamento na Amazônia. O metano é o principal gás de preocupação climática direta na criação de animais. Quando se pensa na água, a estimativa é de 15 mil litros de água necessários para produzir 1 quilo de carne bovina. Além disso, o manejo inadequado e sobrepastejo são causas diretas da degradação das pastagens, aumentando drasticamente a erosão do solo e a perda de capacidade de sequestro de carbono. A contaminação hídrica por dejetos animais rica em nitrogênio e fósforo é um fator de risco comprovado para os corpos d'água, além de outros tipos de descartes contaminantes, como foi falado anteriormente, antimicrobianos, que ocorrem no processo de produção animal. O impacto da pecuária no meio ambiente, especialmente no que tange à degradação de terras, alterações climáticas, poluição da água, perda de biodiversidade, justifica que ela seja um foco principal das atenções políticas. Fato que não tem ocorrido nas conferências globais anteriores de forma direta. A bioética exige, nesse caso, uma atitude ética na escolha de uma dieta que promova a saúde, e não a mera obediência a imperativos econômicos ou sociais. Essa análise do uso da terra demonstra que o desenvolvimento trazido pela industrialização da carne extrapolou os limites de um relacionamento harmônico e ético com a natureza planetária, com os animais e entre nós, exigindo intervenção política direta no desenho de modelos econômicos. Não há mais possibilidade de expansão sem limites da pecuária. Várias ações conjuntas são necessárias para abordar essa questão. Não pretendo abordá-las aqui, mas apenas destacar a necessidade de um enfrentamento direto da questão da pecuária. É insuficiente falar tanto de desmatamento sem problematizar a pecuária. Devemos pensar em rotulagem que chame atenção para o impacto no clima dos produtos de origem animal, em uma educação ambiental que inclua o sofrimento dos animais, o apoio ao desenvolvimento de alternativas na produção de proteínas e um olhar ampliado para a questão de uma só saúde, que inclua humanos, animais e ambiente. Obrigada, gente. Obrigada, Rita, pela sua apresentação.
gostaria de abrir para quem quiser fazer uso da palavra, fazer pergunta ou fazer algum comentário, que, né, qualquer um que esteja aqui presente nesta sala. Temos ainda 5 minutinhos. Vamos, se vocês quiserem fazer uso da palavra por mais um tempinho, ainda pode ser. Eu acho que eu vou aproveitar aqui e falar que é uma honra muito grande estar dividindo com vocês esse espaço em um momento histórico, né? Um momento em que a gente recebe tanta gente do mundo inteiro discutindo mudanças climáticas, em um lugar que é muito precioso para a gente, né? A gente tem muito apreço, muito orgulho da Amazônia e muita preocupação com o que pode acontecer com o nosso planeta. Então, sem dúvida nenhuma, poder estar aqui hoje nesse espaço que é diferente também para a gente, né? Foi uma experiência ímpar. A gente conseguir concretizar esse momento de deixar a nossa mensagem, que a gente, quanto bioeticistas, né, a gente não quer ficar fechado ali nos nossos gabinetes, só refletindo, a gente quer colocar a mão na massa mesmo e a gente quer trabalhar junto com a sociedade, para a sociedade, com a sociedade, fazendo com que a nossa bioética, que na verdade é uma ética prática, né, ganhe esse espaço também, né? Esse espaço que é promover um espaço de acolhimento, um espaço de deliberação, um espaço de busca de soluções, ouvindo, né, todos os envolvidos, né, com essas questões, e principalmente quando a questão ela é muito grande, muito complexa, ela é muito plural, tem muitos agentes morais envolvidos, como é a questão ambiental, o desafio ele é muito maior. É um desafio muito grande, até mesmo para a bioética. E a gente está aqui nesse momento que a gente quer aprender a como fazer isso, né? Então, a gente está aqui discutindo mudanças climáticas, entendendo o que a gente fez, o que a gente faz e o que a gente precisa fazer para mudar isso, não apenas com uma tecnologia que me indique, né, os sintomas, né, que cure os sintomas, mas sim a partir de um escutar o outro, que é a natureza, que é o conhecimento tradicional, que são os filósofos, né, que é a filosofia, o valor e a ética, ouvir a todos, acolher a todos junto com essa tecnologia e procurar sempre desenvolver ela em prol de um futuro factível. Né? Eu acho que é isso que a bioética, desde o início, né, como o professor Roque falou, desde o início ela vem buscando fazer algo para que seja possível um futuro do nosso planeta. Então, eu agradeço, né, esse momento, é um momento muito importante a gente deixar aqui registrado, junto com a Sociedade Brasileira de Bioética, que também nos proporciona isso, né? Nos proporciona esse espaço que é novo, também dentro da própria sociedade, de acolhimento dessa nova perspectiva. Obrigada, Marta. Obrigada a todos, Jennifer, Rita, Fábio, Roque, pelas brilhantes exposições, e gostaria só de concluir, então, que nós estamos na Sociedade Brasileira de Bioética, com um grupo de trabalho em bioética ambiental, e que, enfim, gostaríamos sim que, né, a população, de uma maneira geral, a comunidade científica, as organizações sociais, e que que venha com a gente. Nós estamos querendo muito discutir e, como Marta bem fala, a gente não quer só discutir questões teóricas, a gente quer contribuir para para mudar, para transformar essa nossa realidade, que é uma realidade muito dura, né? Que a gente precisa proteger o nosso planeta, proteger
do negacionismo, proteger enfim, das forças, inclusive, que querem a manutenção, enfim, do perigo, né, climático, né, e que negam o perigo climático, enfim, é isso. Eu acho que a gente precisa, sim, dar as mãos, eu acho que essa é a oportunidade para a gente conseguir, né, caminhar juntos para a defesa do nosso planeta. Muitíssimo obrigada a todos e nós nos despedimos por aqui. Perfeito, no tempo exato, né? Muito bom. Agora que fechou, Júlia ou Paula, só nos diga uma coisa, essa gravação vai ficar disponível para a gente acessar? A gente vai poder ver uma forma aqui de deixar para vocês essa gravação. Tá. E outra coisa, a gente vai ter certificado de participação? Como que funciona? Não, a gente não emite o certificado de participação. A sociedade pode fazer isso, né? Que foi a entidade que fez. Tá bom, beleza. Exato. Fica a cargo de quem organizou o evento, fica a critério de vocês. Muito beleza. Muito obrigada. Passa para mim daí o link, por favor. Parabéns pelo evento, pessoal. Foi muito bacana. Que bom, obrigada, né? Que deu tudo certo, né? Gostei muito também. Agora gostei muito. Deu tudo certo, foi ótimo. Obrigada a vocês, meninas, pelo apoio. Agradeço o Yuri também. Muitíssimo obrigada. Gente. Vamos comemorar agora. Marisa, você pode acordar, né? Você ficou sentada aí de cabeça baixa o tempo todo no celular. Eu estava vendo daqui. Aqui, ó. Pronto. Agora assim, ó. Beleza. Engraçadinho. Vai, faz de novo. Quero ver se eu consigo pegar um print. Não consegui pegar o print. Não consegui, meu print. Muito bom, gente. Foi ótimo, beleza, excelente. Gente. Obrigadão, então. Muitíssimo obrigada a todos. Vamos embora. Agora a gente vai... Tchau. Foi difícil, mas deu certo no final, né? Ótimo, excelente. Deu tudo certo. Tchau, pessoal. Obrigado.